Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre uma obra muito peculiar de Stephen King, na verdade, Richard Bachman, The Regulators, ou Os Justiceiros, que eu acho que é como foi lançado aqui. Mas eu vou contar uma historinha para vocês. O que acontece é que o King passou por uma época muito fértil, assim, de criatividade, então ele produzia muito, ele tinha muitas ideias, e assim, ele publicava em média, e que é o normal, não é? Um livro por ano, né? Naturalmente, como Stephen King e tudo mais. Só que ele é tão criativo, ele queria tanto produzir, que para dar conta, não é? Ele, e para também não saturar, digamos assim, o mercado ou o nome dele, ele criou então esse alter ego. Então ele começou a escrever livros como Richard Bachman, nessa intenção de poder produzir mais. E também, no fundo, né, ele pensou consigo mesmo, porque ele já era o Stephen King, né? Então ele já era famoso. Então pensa assim: se eu lançar qualquer coisa no meu nome, é óbvio, né? Eu sei que eu vou fazer sucesso, eu já tenho credibilidade nas editoras. Se eu lançar qualquer coisa com o meu nome, eu sei que vai fazer sucesso. Mas espera lá, será que eu sou bom mesmo? Será que eu ainda, né, tô mandando bem? Então ele, né, criou esse alter ego para isso, escrever, não é como se fosse uma outra pessoa, para ver se realmente, né, ele faria sucesso da mesma forma. E de fato fez, né? Richard Bachman, né, escreveu alguns livros aí, vários livros, porém o disfarce não durou muito, não. Então logo ele foi descoberto. Isso aqui tem cara de Stephen King, né? Então realmente não durou muito, né? Ele foi descoberto aí. Mas, gente, teve toda uma coisa, né? O Richard Bachman, você vê os livros dele na época, né? Tinham até foto, né? E aqui você pode ver, é uma foto, mas é uma foto de um produtor, de um amigo do Stephen King, que ele utilizou aqui para se passar por Richard Bachman. E aqui nós vamos ver, olha só o que vai falar, né? Que ele morreu em 1985, não é? E a sua viúva, Cláudia Inês Eskelman, descobriu o manuscrito do The Regulators, né, ou Os Justiceiros, e resolveu publicar. Então esse aqui seria um livro póstumo, né, do suposto Richard Bachman. Então, na verdade, o King aqui fez o quê? Matou o seu alter ego de vez. E o que é mais curioso é que o King vai trabalhar isso, vai ter um livro, não é, que chama Metade Sombria, que é justamente essa história, a história de um escritor, né, que escreveu durante um bom tempo aí, e escreveu como um outro autor, com um alter ego também, e por uma série de fatores lá, eu não li esse livro ainda, mas eu sei que ele mata esse alter ego e não quer mais saber, ele quer escrever, quer dar cara a tapa, quer escrever, né, com o seu próprio nome, e enfim, só que esse alter ego continua perseguindo ele, né, e por aí vai. Eu ainda quero ler, porque eu acho a premissa muito interessante, tem tudo a ver, né? Então, é só uma curiosidade, é só a título de curiosidade. Mas por que eu tô falando tudo isso? É importante falar, né, que esse livro aqui é do Richard Bachman. Por quê? Nós vamos ter Desespero, não é? Que é um livro do Stephen King, realmente é um livro do Stephen King. Então, o que acontece? Ele lançou Desespero e os Justiceiros juntos. Por quê? Justamente para acabar de uma vez por todas, né, com essa intriguinha, com essa coisa aí de nomes e de autores e tudo mais. Então, esses livros foram feitos para ser vendidos juntos, né? Tanto é que eles eram vendidos assim, né? Olha só, as capas formam até uma única imagem, forma-se uma única capa, porque são obras né, espelhadas, são obras gêmeas. E por que eu digo isso? Eu já fiz aqui a resenha, né, do Desespero, né, Desperation, e né, tem toda uma história, né? Eu não posso contar, né? Você tem que ver o vídeo, porque senão vai ficar muito longo, né? Mas assim, é uma história muito interessante, uma história de terror e tudo mais. Envolve muito sobrenatural, e enfim, eu achei muito interessante. E por que é um espelho? Porque aqui em The Regulators nós vamos ter os mesmos personagens.
todos os mesmos personagens, os mesmos nomes, o mesmo vilão, a mesma entidade maligna que é o Tech, que sei lá, assume as pessoas, né, incorpora nas pessoas e tudo mais. Então nós vamos ter essa entidade, o Tech, nós vamos ter todos os outros personagens, nós vamos ter lá o policial, todos. Nós vamos ter todas as pessoas envolvidas ali na cidadezinha, então são os mesmos. Só que, quando eu comecei a ler e eu vi os mesmos personagens, eu pensei, eu acho que eu li errado, acho que eu devia ter lido The Regulators primeiro. Então, porque será que então acontecimentos antes, não é, do livro, né, Desperation? Será que é uma prequela? Né? Será que eu tô lendo errado? Mas não. São os mesmos personagens, é a mesma história. Na mesma história não, são os mesmos personagens, as mesmas situações, mas as histórias completamente diferentes. E aí que eu acho legal, e aí que eu acho genial, porque ele conseguiu transformar todas totalmente diferente. Ele pegou a mesma entidade maligna, pegou os mesmos personagens, alguns com a mesma, sim, com as mesmas características e tudo mais, mas assim, a única diferente são os personagens principais, que é a tia Audrey e o nosso protagonista, que é uma criança autista chamada Seth. Não tem isso, né, no Desperation, mas todos os outros personagens, os coadjuvantes e tudo mais, são os mesmos nomes, digamos assim, os mesmos atores, digamos assim, participando de um filme com outro diretor, com uma pegada totalmente diferente, uma história totalmente diferente. Percebe? Então é isso. Então nós vamos ter os mesmos atores aqui. Eu acho essa ideia fantástica, né? Então por isso que são livros espelhos. Eu vou dizer, eu acho que eu me diverti mais lendo esse livro do que o Desperation. Tem muita violência, tem muita coisa gráfica, mas assim, é aquela narrativa corrida. E aqui o que eu achei legal é que tem alguns alívios, assim, no sentido de ela mostra um pouquinho, depois vai pra frente, depois volta, aí as peças vão se encaixando, você vai entendendo o porquê das coisas. Já temos logo aqui de cara, não é? A vizinhança, né, a rua, tudo vai acontecer nesta rua. Então aqui nós temos as casas dos moradores, não é? Tudo, toda a tragédia vai acontecer aqui. O cartão postal, não é, que o irmão da Audrey vai mandar para ela. Isso é importante, porque tudo vai acontecer nessa viagem, não é? Aí aqui, ó, recortes de jornal, uma tragédia que aconteceu e tudo mais, né, envolvendo um poço, e enfim, poço não, uma mina, né, e enfim. E aqui nós vamos ter uma série de destaque, que é justamente The Regulators, ou Os Justiceiros, né? Que é uma série, um seriado infantil. Nós vamos ter o diário justamente da Audrey, que isso é muito importante. Muito da história nós vamos aprender por causa do diário, né, da Audrey. Então aqui nós temos aqui partes em que é o diário dela, né? Então veja, são páginas e páginas e páginas dela escrevendo. Quando ela escreve é assim, não é? E isso é legal, não é? Modifica, parece que renova um pouquinho, sabe? Você descansa um pouco quando o foco da narrativa muda. E você tem outras coisas, outras pecinhas para encaixar. Eu achei bom nesse sentido. Eu não sei se você está me entendendo, mas assim, eu achei legal essa questão de mudar o foco narrativo. Uma hora pelo diário da Audrey, outra hora, sabe? Enfim. A outra coisa muito interessante que temos aqui, para você entender como é legal, porque tem tudo a ver também com a obra, né, com a história, com a trama em si. Por que é importante esse seriado infantil? Então nós vamos ter aqui como se fossem, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, aí começa aqui. Então várias vezes a narrativa vai parar para nos mostrar isso aqui, ó, o script
de algumas cenas desse seriado infantil, screenplay aqui do The Regulators. Tudo se passa, então, nessa ruazinha, né? É uma rua fechada ali, né? Onde já mostrei que mora muitas pessoas ali, né? Não vou falar um por um, mas aqui o King ele ambienta muito bem, ele apresenta as pessoas, ele apresenta a vizinhança, as crianças, os adultos, então, né, nós somos apresentados aí a esse mundo que, nossa, era tudo maravilhoso, tudo muito bonito, tudo tranquilo, as crianças saem para tomar sorvete, brincar na rua, sabe? É uma cidadezinha muito tranquila, essa é a ideia que passa, né? Um lugar bem gostoso, tranquilo para se morar. Acontece que o Seth, que é o sobrinho da Audrey, ele vai viajar com os seus pais, justamente por onde eles vão passar por desperation, por desespero. E lá a gente sabe que tem toda aquela coisa envolvendo a mina, não é? Aquela coisa toda maquiavélica, e tem um espírito maligno ali adormecido, que é o espírito do Tech. E o Seth, ele vai liberar esse espírito, porque ele vai meio que sentir um chamado, ele meio que ele vai se sentir atraído para ir até lá, e de uma forma ou de outra ele vai conseguir, né? Ele é um menino autista, mas ele demonstra que ele quer aquilo, ele quer ver. Ele é dominado então por esse espírito demoníaco, ele é possuído então por Tech. Os pais dele morrem ali mesmo, né? Depois de há um acidente ali. Ele então vai morar com a sua tia Audrey, depois desse grande acidente. O Seth é uma criança adorável, ele é doce, ele é tranquilo, ele é bonzinho, pelo menos era, né? Bonzinho. E assim, ele adorava, aí é que tá, ele tinha todos os brinquedos dessa série de televisão, não é? E de uma outra que ele curtia também, que era uma série espacial, e ele brincava com tudo isso, ele tinha todos os carrinhos, tinha todos os bonecos, e ele não perdia um capítulo, um episódio da série na televisão, ele amava. E a tia Audrey sabia disso, né? Então era a única coisa assim que ele demonstrava interesse, que deixava ele quieto e tranquilo, era brincar por horas e horas com seus brinquedos, toda a coleção, né, desse seriado. E enfim, aí depois ele vai começar, né, demonstrar algumas coisas meio estranhas, muito estranhas, para falar a verdade. E só para você ter uma ideia, um dia uma criança vai bater ali na porta da casa da Audrey, né? Eles, e enfim, vai conversar, né? Enquanto a Audrey está conversando com o pai, a criancinha vai lá e pega, né? Porque ela vê lá no. Ele gostava muito de brincar ali no poço de areia, né? Ficava ali brincando. Você gosta de brincar na areia com os bonequinhos e tudo mais? A criança vai lá e pega desses carrinhos ali que estava dando sopa, a criança pega e rouba. O Seth vai ficar transtornado, mas realmente transtornado, e coisas estranhas vão começar a acontecer. Eu quero meu carrinho. E ele não sabe se comunicar direito, ele é autista. Mas ele tenta falar e ela nunca viu ele tão agressivo dessa maneira. Então coisas estranhas vão acontecer, vai acontecer acidentes estranhos com esses vizinhos, né? Depois o vizinho até vem, devolve, né? O pai, ele é muito honesto, né? Aí vai devolver, tem toda uma questão lá, ele devolve, faz o menino devolver e pedir perdão e tudo mais, e enfim. Mas mesmo assim, coisas estranhas vão acontecer, né, com esses vizinhos, acidentes, enfim. E daqui pra lá, gente, é só coisa estranha. Uma das piores coisas que vão acontecer é assassinato. Pessoas em vans, né, muito estranhas, coloridas, vans futuristas, né, vão passar pelas ruas ali, ó, da cidade e simplesmente tocar o terror. Matar, atirar, olha só, vão fazer a matança na cidade. Então só quem tiver ali escondidinho, né, eles vão ficar presos ali em suas casas, porque a matança tá correndo solta, né? São várias pessoas ali que ninguém sabe quem é, de onde veio, e gente, que coisa maluca é essa? O que é que tá acontecendo aqui? Que matança doida é essa? E nós vamos ver o que isso tem em comum com os brinquedos do Seth, com o Tech, que é essa
força que está possuindo, digamos assim, um menino, né? E no fim nós vamos entender aí algumas coisas. E como o Seth vai ser fundamental para acabar com tudo isso. Ele vai colocando ali na nossa cabeça algumas pistas, algumas dicas, e a gente vai aprendendo com a própria Audrey, né, que ela vai identificar o que o Tech está querendo dentro do Seth. Será que é o Seth que está fazendo isso? Quando que é ele que está agindo e quando que é o Tech? Então, não é? Porque ele vai variar entre esses momentos aí, de ele estar possuído ou não, né? E a Audrey vai tentar entender, né, todas essas coisas. E, gente, é uma agonia, porque se trata de uma criança, né? E assim, possuído, é claro, mas ainda assim é um menino, e é um menino doce e tudo mais. E o que seriam? Por que essa matança? Por que eles estão matando, né? E vocês vão ver que tudo tem a ver com os brinquedos. Tudo tem a ver com a fertilidade, né, da imaginação do Seth. E tudo tem a ver com os filmes que ele assiste, né, com os roteiros do filme que ele assiste. Então, pouco a pouco, a Audrey vai entendendo. Ah, peraí, né? Eu sei mais ou menos o que vai acontecer, porque eu acho que eu sei o que está acontecendo aqui, né? É uma representação dos filmes e desses heróis que ele vê na televisão. Então, quem tá aí nessas vans matando, né, está pensando que nós somos vilões, que nós somos alienígenas, comedores de cérebro, e por aí vai. Então, no final, ela vai chegar a algumas conclusões, assim, interessantes, e vai ajudar o Seth também, não é? A se acalmar, né, digamos assim, e chegarem juntos a uma conclusão. O que nós podemos fazer por isso? E todo mundo já revoltado, né? E ela vai demorar para poder dizer para as pessoas que ela acha que tudo que está acontecendo é por causa do Seth. Porque quando as pessoas descobrirem isso, quer dizer que tudo isso aqui é por causa do seu filho? Não é ele, é o Tech. Mas as pessoas ficam revoltadas. Então, filho não, né, o seu sobrinho. Então quer dizer que seu sobrinho é o culpado de tudo isso, né? O seu sobrinho que matou minha família, né? Porque teve várias mortes ali, e teve uma moça que vai ficar super revoltada. Não, mas não pode ser, precisamos fazer uma coisa, precisamos matá-lo. Não, calma, o menino é só um menino, né? Gente, não é ele, é o Tech, é esse negócio que tá nele aí. E não vai adiantar, a gente precisa fazer alguma coisa, pensar juntos, nós precisamos usar de inteligência para combater esse mal. E mais, usar o Seth para isso, porque o Seth, ele é poder, ele tem algum poder, né, de alguma forma, de telepatia, ele é mais forte do que aquilo que tá dentro dele, né? Enfim, o Seth vai nos ajudar, ele vai nos ajudar a acabar com esse mal, né? E por aí vai. É muito interessante, gente. Eu gostei muito da história, né? É aquela coisa meio maluca, né? Claro, tem alguns palavrões, mas assim, acho que vale a pena. Eu gostei. Sinceramente, eu gostei mais do que Desperation, né? Então fica aí a dica. The Regulators, né, do Richard Bachman, né, na verdade do Stephen King, e até a próxima.